Olá! Voltei com o oráculo para fazer aí uns questionamentos que o pessoal me pediu. Considerando que se aproxima aí mais um choque rei, parece que São Paulo e Palmeiras se enfrentam aí umas 250 vezes por ano. Pediram para que eu abrisse novamente as cartas para saber o que seria dito em relação ao choque rei de domingo agora, dia 3 de março de 2024. E aí é aquilo que eu sempre preciso dizer. O óbvio precisa ser dito, tá? Por incrível que pareça. O tarô não é uma ciência exata. Não estou batendo martelo de nada aqui. É tudo muito subjetivo, são muitas camadas e são muitas energias que podem influenciar, tá bom? Então, sabendo disso, bora ver o que o tarô diz. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. São Paulo Futebol Clube, 25 de janeiro de 1930. Quero saber como vai ser o jogo contra o Palmeiras no próximo dia 3 de março de 2024. O Cavaleiro de Ouros, o Rei de Paus e o 8 de Espadas. Então vamos lá. O Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala sobre uma pessoa que é muito resiliente, tá? E que vai em busca dos seus objetivos. Mas essa carta, ela alerta para um excesso aí, um exagero em buscar o perfeccionismo naquilo que se está fazendo. Em seguida, a gente tem o Rei de Paus, que demonstra aí uma pessoa que atingiu um nível alto, tá? Um padrão alto. É uma pessoa com bastante noção de estratégia, que tem muito a conquistar ainda e que está no caminho certo para buscar aí maiores conquistas. E aí, por fim, com o 8 de espadas, a gente tem uma situação de muita pressão, de um certo estresse, de sufocamento. O que eu leio disso tudo junto? Como seria o jogo para o São Paulo, eu vejo muito uma pressão em cima do São Paulo, talvez justamente porque é a primeira vez que o São Paulo enfrenta aí o Palmeiras em cima de quem ganhou aí a Supercopa, né? E que muito provavelmente o Palmeiras vem aí mordido, né, para cima do São Paulo, mas que existe uma resiliência e uma noção de que é preciso ser estratégico, e o São Paulo, da forma como eu vejo, ele conseguirá ser estratégico, tá? Mas com aquele pequeno alerta para aquele negócio de querer ser perfeito. Então, como eu entendo isso? Se a gente for reparar, o São Paulo tem tido uma mania de querer chegar com a bola até o gol, e muitas vezes isso não tem sido um bom caminho. O alerta em relação a esse exagero com o perfeccionismo pode ser em relação a isso. Pode ser que a solução seja aí arriscar um pouco mais a média e longa distância. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. São Paulo Futebol Clube, 25 de janeiro de 1930. Quero saber se o São Paulo ganha o Choque Rei dia 3 de 3 de 2024 contra o Palmeiras, no Morumbi. Óbvio que Choque Rei só pode ser contra o Palmeiras. Enfim. Na resposta objetiva, saiu o As de Paus, que quer dizer que sim. Então, segundo o tarô, hoje, dia 1º de março de 2024, sim, o São Paulo tem todas as condições e possibilidades de sair vencedor do Choque Rei no domingo. E aí, tem uma coisa muito curiosa, né? Mas deixa eu mostrar primeiro as cartas. O 10 de Paus, o 7 de Espadas, a curiosidade é em relação a essa carta, e o Pajem de Copas. O 10 de Paus trata uma situação de sobrecarga, tá? E essa sobrecarga pode acabar gerando um estresse. O que me vem à mente quando eu trago isso para o contexto do futebol? Pode ser que exista um jogador fominha, pode ser que exista uma tendência de se utilizar mais um lado do que outro, tá, do time, e isso gerar aí uma sobrecarga de algum jogador.
ou eventualmente um estresse de outros jogadores em relação a um jogador fominha. Vamos para a curiosidade. Na Supercopa, quando eu abri o tarô, eu não lembro qual foi a carta, eu não sei se foi exatamente essa, eu vou precisar dar uma checada. Mas saiu também uma carta falando sobre traição. Essa bendita carta fala sobre traição. Também, tá? Tem outro contexto. Mas é curioso, né? Porque alguém pulou o muro, né? E tá saindo carta de traição, de novo, com relação a esse time, pra onde o cara pulou o muro. Mas enfim, eu não acredito em coincidências. Se você acredita, muito bem. Enfim. Mas o 7 de espadas fala também da necessidade de traçar estratégias para atingir um objetivo. Me parece existir uma evolução aqui, né? De 10 de paus e 7 de espadas. Pajem de copas falando sobre a necessidade de adotar uma postura mais proativa, ao invés de ficar só lá sonhando como as coisas poderiam ter sido. Pode existir aí amanhã. Amanhã, ó, meu pai amado, amanhã ainda é sábado. O fim de semana ainda não se tornou um dia só, apesar de voar, Ana Paula, mas tudo bem. Voltando. O 10 de paus falando sobre a história da sobrecarga, um certo estresse, que conversa bastante com aquela tiragem anterior falando sobre a pressão. Em seguida, a gente vai ter uma necessidade de se planejar melhor, de traçar estratégias para atingir um objetivo e ser proativo. Não vai adiantar nada ficar sobrecarregando o jogador, ou o jogador se sobrecarregando, tidos por fominha. Vai precisar pensar fora da caixinha, traçar outras estratégias para alcançar o seu objetivo e vai ter que botar a mão na massa, porque não vai cair do céu a vitória. Vai ter que correr atrás. Então, eu não sei se isso significa que, por exemplo, o Palmeiras vai abrir o placar e o São Paulo vai ter que correr atrás para tomar a frente do placar, ou se o Palmeiras vai oferecer aí muita resistência até o São Paulo encontrar a vitória. Mas segundo o tarô, o São Paulo vence.